não tá aparecendo pra mim, não. Vê de novo? Já atualizei bastante. Ah, agora sim. Agora sim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Vamos continuar com a história do Sayyidina Yusuf alayhi salam, quase chegando no final, né? Nos últimos episódios do Yusuf alayhi salam, nós chegamos onde o Yusuf ele foi isentado de qualquer tipo de tentação, tiraram ele da prisão e o rei aproximou ele dele depois de saber da posição do Yusuf alayhi salam e quem que ele era, e deu para ele tudo o que ele queria dentro do Egito. Então ele se tornou no lugar do rei, fazendo aquilo que ele queria, e o Yusuf alayhi salam pediu para o rei que ele tomasse conta do Egito e principalmente das questões financeiras, depois que ele ouviu aquele sonho do rei que teriam os 7 anos de seca e 7 anos gordos. Então o rei ele deu para ele essa função, e Yusuf alayhi salam, ele, como nós falamos, dividiu a terra do Egito em partes, e ele deu para os agricultores para que eles plantassem. Eles foram plantando 7 anos, dizendo para eles: metade da plantação levam para vocês e a metade nós compramos de vocês. E Yusuf alayhi salam, ele construiu vários depósitos grandes dentro do Egito para guardar esse material, ou as espigas das plantações, deixou elas da maneira que foram colhidas, e assim, depois que passaram 7 anos, 2 anos começou a seca. 1 ano já, depois do 7º ano, começou a seca, e as pessoas que tinham guardado algo dos mantimentos que plantavam, ou aqueles que tinham qualquer tipo de mantimento, eles deixaram dentro das suas casas. Passou meses, passou 1 ano, e de repente começou a fome se espalhar pelo mundo. Quando a fome começou a se espalhar pelo mundo, as pessoas vieram até quem? Até o Yusuf alayhi salam. O Yusuf já estava preparado para isso, então ele começava a vender aquelas mercadorias de uma forma justa, para que todo mundo possuísse o sustento deles, e assim Yusuf alayhi salam ficou conhecido pelo mundo inteiro. Então as pessoas começavam a vir até o Yusuf alayhi salam, até o Egito, para pegar os mantimentos, pegar aquilo que eles necessitavam. Dentre as pessoas que passaram necessidade e ouviram falar sobre o Egito, sobre o rei do Egito e a justiça que ele tinha, foi as pessoas na Palestina. Dentre eles, Yaqub alayhi salam e seus filhos. O Yaqub alayhi salam, que seria o pai do Yusuf, ele ficou sabendo com os filhos dele que teria o rei no Egito que estava vendendo a comida. Então ele mandou os seus filhos para irem até o Egito para comprarem essas comidas. Eles chegando, nós falamos que ao chegarem, Allah subhanahu wa ta'ala, com certeza que ele já colocou Yusuf numa posição firme, numa posição onde o respeito era total pelo mundo inteiro. Era o rei do Egito, era uma pessoa respeitada, era uma pessoa justa, era uma pessoa que estava recebendo todas as pessoas que vinham de fora. Então ele pessoalmente recebia as pessoas para ver a situação de cada um, como é que era, se eles precisavam mesmo, qual que era a necessidade deles, quanto que ele daria para cada pessoa. E ele dava o quê? Ele tinha uma cota, que cada um que vinha com uma montaria, então ele carregava aquela montaria para ele, e apenas aquilo, não poderia levar a mais. Os filhos do Yaqub alayhi salam, os irmãos do Yusuf, eles vieram e trouxeram o dinheiro deles, que o dinheiro antigamente era, a maioria das vezes, era trocas. As roupas que eles tinham, ou aquilo que eles tinham para trocar em mantimentos. E chegaram os irmãos do Sayyidina Yusuf alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Os irmãos do Yusuf, eles chegaram até o Yusuf alayhi salam. Ele reconheceu eles, só que eles não o reconheceram. Para eles, Yusuf
com 10, 11 anos, ele foi jogado no poço, com certeza ele ou morreu, ou ele foi vendido, então ele está entre os escravos, e nunca imaginavam que o Yusuf a.s. seria a pessoa que estaria naquela posição. Mas o Yusuf a.s. também, depois, como nós falamos, depois de 40 anos mais ou menos, para a pessoa reconhecer, ele precisa ter ser muito inteligente, ou ter uma aparência que esses são os meus irmãos, então com alguma aparência que ele sentiu dentre os seus irmãos. Ele começou a perguntar para eles: quem que vocês são? Nós somos filhos de um profeta chamado Yaqub alayhi salam. Esse profeta, ele tem tantos filhos e tal. Quem que está com ele? Tem um filho chamado Binyamin que ficou com ele, que estão falando a verdade ou não. Nós tínhamos um irmão, que esse irmão ele foi comido pelo lobo e tal, quando era pequeno. Foram contando a história. Allah subhanahu wa ta'ala, aqui que ele fala, ele disse: فَعَرَفَهُمْ, ele reconheceu eles, que esses são seus irmãos. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ, e eles não reconheceram ele. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ, o Yusuf a.s., o que ele fez? Ele falou para eles: eu darei para vocês aquilo que vocês necessitam. Então, vocês são em várias pessoas, cada pessoa tem a sua montaria. جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ, na próxima vez, dessa vez, eu irei dar para vocês a comida e o mantimento que vocês vieram pedir. Só que na próxima vez eu queria ter a certeza de que vocês estão falando a verdade, que vocês têm um irmão que ficou com o pai de vocês, que vocês tinham um irmão que foi comido pelo lobo, que vocês são filhos de profeta e tal. Então na próxima vez eu quero ter mais certeza daquilo que vocês estão falando. E essa certeza, para me ter ela, tragam aquele irmão que ficou com o pai de vocês, que seria quem? O irmão dele da mesma mãe, o Binyamin. Olha, tuni bi akhin lakum min abikum, tragam para mim um irmão de vocês, que vocês estão falando que é um dos irmãos de vocês, então vocês devem trazer ele. Ala tarawna anni ufi al-kayla wa ana khayrul munzilin, vocês perceberam que eu darei para vocês, ou estou dando para todo mundo com justiça, aquilo que eles necessitam. E também, quando vocês vieram aqui, o Yusuf a.s., ele tratou eles da melhor forma possível. Khairul munzilin, munzil quer dizer que a pessoa, quando vem uma visita até você dá o melhor que você tem. Então o Yusuf a.s. tratou eles da melhor forma possível e deu para eles tudo o que eles necessitavam. Aí ele disse para eles: فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ, se vocês não trouxerem o irmão de vocês na próxima vez que vocês vierem, فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ, vocês não terão nada aqui comigo, então vocês não terão comida. Não adianta virem sozinhos sem esse irmão, que na próxima vez não irei vender para vocês o que vocês necessitam. Então é necessário que vocês tragam o irmão que ficou em casa junto com vocês o ano que vem, o mês que vem, quando vocês voltarem, para vocês terem a comida, porque são 7 anos de seca. Esses 7 anos as pessoas todo ano iriam ir lá para comprar. Qalu, eles disseram: sanurawidu anhu abah, nós iremos tentar e vamos forçar o pai dele, esse nosso irmão, e nós iremos fazer aquilo que o Senhor falou para nós. Qalu sanurawidu anhu abah, nós iremos tentar fazer tentativas com o pai dele, wa inna lafa'ilun, e nós, se Deus quiser, iremos fazer isso, o que você está pedindo para nós. Wa qala li fityani, ele disse para as pessoas que estão trabalhando junto com ele. Fityani, que são os garotos que trabalham com ele, ou as pessoas que trabalham com ele. Ij'alu bida'atahum fi rihalihim, façam com que a mercadoria que eles trouxeram, que volte para eles. Então coloque junto com a mercadoria que eles compraram, para voltar a mercadoria junto com aquilo que foi comprado de mantimentos. لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ, que depois que eles voltarem para os pais, para o país deles, eles vão tirar o mantimento e vão ver que embaixo está o quê?
a mercadoria que eles tinham trazido, então vão com certeza voltar para cá. Ou eles vão saber que eu sou um rei justo, sou um rei bondoso e tal, que eu deixei a roupa deles ou a mercadoria deles voltar junto com aquilo que eles compraram. لعلهم يرجعون, talvez eles voltem quando eles veem que eu sou uma pessoa bondosa, sou uma pessoa boa, sou uma pessoa que não peguei em troca da mercadoria deles. Então isso vai fazer com que eles voltassem para mim. E isso vai incentivar o pai para eles falarem: olha que rei justo, ele deu para nós e ele devolveu a mercadoria também. Então mande o nosso irmão junto conosco. Então Yusuf a.s. ele foi deixando essas mercadorias para incentivar o pai para que eles voltassem e trouxessem o irmão deles. فلما رجعوا إلى أبيهم, quando voltaram até o pai deles, قالوا يا أبانا, ó nosso pai, منع منا الكيل, a partir de agora, hoje nós trouxemos o que foi necessário, mas na próxima vez que a gente for, nós seremos impedidos de comprarmos a mercadoria do rei do Egito. Então nós não teremos mais mantimentos. منع منا الكيل فأرسل معنا, a não ser que o Senhor mande conosco أخانا, o nosso irmão. Mas já me conhecia, Sayyidina Yusuf, ou ele era pequeno? Não, era pequeno. Então eles falaram: فأرسل معنا أخانا, mande conosco o nosso irmão. نكتل, يعني nós iremos ter mais uma medida. Naktal, então, ele dará para nós as medidas que nós precisamos. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, nós iremos protegê-lo. Quando Yusuf a.s. era pequeno, eles falaram a mesma coisa, né? أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, mande ele conosco para ele brincar, para ele sair, e nós iremos protegê-lo. Aqui também eles estão falando o quê? Aqui eles falaram: mande ele conosco, que nós teremos as medidas que nós precisamos, e há mais uma medida que nós poderemos ganhar, e nós iremos protegê-lo. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمين. هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ, eu poderia confiar em vocês, no Benjamim, e mandar ele com vocês da maneira que eu confiei em vocês quando vocês levaram Yusuf? إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ, como eu confiei para vocês o irmão dele, Yusuf, من قبل, antes. فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا, Allah subhanahu wa ta'ala é o melhor dos protetores. وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمين, e ele é o misericordioso e que protege as pessoas. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ, quando eles abriram a mercadoria deles, وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِ, viram que as suas mercadorias foram devolvidas a eles. قالوا, eles disseram: يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا, nós não estamos mentindo e não estamos falando coisas que são inadequadas. Essa é a nossa mercadoria, foi devolvida para nós. رُدَّتْ إِلَيْنَا, foi devolvida para nós. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا, e assim nós iremos trazer a comida para as nossas famílias. وَنَحْفَظُ أَخَانَا, e nós iremos proteger o nosso irmão. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ, e também nós iremos trazer uma medida a mais, porque o Yusuf a.s. ele só dava uma medida para cada pessoa, uma medida para cada montaria. Então, se está indo o Benjamim, é uma medida a mais para eles. Então, eles teriam mais mercadorias. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ, e nós teremos mais uma medida com o nosso irmão. ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ, essa é uma medida fácil que vai ser trazida para a nossa casa. É uma medida a mais e fácil, não precisaremos ir lá para se esforçar e falar para o rei que nós temos um irmão, que ele ficou lá, deu uma medida a mais e tal. E quem levar uma medida a mais é uma pessoa que está sendo beneficiado. Então, levando o Benjamim, é uma medida a mais que nós teremos e é um benefício a mais para a nossa casa. ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ, é uma medida fácil de ser levada. قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ, eu não mandarei ele com vocês, حَتَّى تَأْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ, até que vocês façam um pacto entre vocês e Allah subhanahu wa ta'ala.
e jurassem por Allah subhanahu wa ta'ala perante mim que vocês iriam protegê-lo. Mawthiqan min Allah la ta'tunnani bih, que vocês irão voltar com ele. Se vocês levarem, vamos agora aqui fazer um pacto. E vocês irão jurar por Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos fazer um pacto entre nós e Allah subhanahu wa ta'ala, que o irmão de vocês, Binyamin, ele voltará para mim, e não irão fazer da maneira que vocês fizeram com Yusuf. Prometeram que iam protegê-lo e de repente chegaram dizendo que ele morreu, que o lobo comeu ele. Que vocês irão retornar com ele para mim, illa an yuhata bikum, a não ser que as coisas aconteçam se Allah subhanahu wa ta'ala não permitir e vocês forem mortos todos. Yuhata bikum quer dizer que a não ser que vocês morram todos. Então aí já tudo bem, aí um pacto, vocês não puderam defendê-lo porque vocês estavam ali para defender ele. Illa an yuhata bikum. فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ. Eles disseram sim, vamos fazer um pacto, vamos jurar. آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ. Eles juraram e fizeram um pacto, dizendo que nós iremos proteger o nosso irmão Binyamin. قال, o Yaqub a.s. ele disse, Allahu ala ma naqulu wakil. Allah subhanahu wa ta'ala, ele é presente e nós confiamos nele. E esse pacto que nós fizemos, esse juramento que vocês fizeram, Allah é testemunha disso. وقال, o Yaqub a.s. pronto, agora não tinha como. Ele mandou quem? Binyamin junto com os irmãos para voltar para o Egito novamente, para pegarem mais mantimentos, e dessa vez foi quem? O Binyamin junto com eles. وقال, يا بني أو يا بني, ó meus filhos, لا تدخلوا من باب واحد. Não entrem por uma porta só. Eles eram quantos? 11 agora, com Binyamin. São 11. Então agora são 11 jovens. 11 jovens fortes, 11 jovens belos. São irmãos de Yusuf, a pessoa mais bela do mundo. 11 jovens que estão todos juntos. Então, Yaqub a.s. ele sentiu que se as pessoas vissem eles de longe, irão falar, 11 irmãos fortes, belos, tal. Então ele ficou com medo deles serem invejados, do olho gordo atingir eles. Então o que ele disse para eles? قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. Não entram por uma porta só. Sempre se espalhem para vocês entrarem cada 2, 3 por um lugar, para que as pessoas não olhassem e invejassem vocês. لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. E entrem por portas diferentes. وما أغني عنكم من الله من شيء. Isso a gente pratica e faz. Só que se Allah subhanahu wa ta'ala determinar algo, ninguém pode protegê-los a não ser Allah subhanahu wa ta'ala. وما أغني عنكم من الله من شيء. Quer dizer que eu não conseguirei, nem eu e nem ninguém, protegê-los se Allah subhanahu wa ta'ala quer algo contra vocês. إن الحكم إلا لله. Toda a ordem vem de Allah subhanahu wa ta'ala, e tudo que acontece nesse mundo, quem determina é Allah subhanahu wa ta'ala. Então toda a determinação, ela vem de Allah. إن الحكم إلا لله عليه توكلت. Eu me apoio nele, em Allah subhanahu wa ta'ala. وعليه فليتوكل المتوكلون. E todos que querem uma proteção, que se apoiem em Allah subhanahu wa ta'ala, como se ele estivesse mandando eles, يتوكلوا على الله, que eles se apoiem em Allah subhanahu wa ta'ala para que eles sejam protegidos. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم. Quando eles fizeram aquilo que o pai deles disse para eles, de entrarem por várias portas e tal, chegaram no Egito. ما كان يغني عنهم من الله من شيء. Então se iria acontecer algo contra eles, nada poderia defendê-los daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala queria contra eles, se Allah subhanahu wa ta'ala quisesse algo contra eles. إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. Isso significa que, a não ser que o Yaqub a.s. ele sabe disso, que tudo que acontecer com eles é uma determinação de Allah, mas é algo que o Yaqub queria levar a eles para que eles se protegessem a Allah subhanahu wa ta'ala.
إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها, que o Jacob ele tinha no seu íntimo palavras para dizer para os seus filhos, para que eles se protegessem em apoiar em Allah subhanahu wa ta'ala, e isso poderia salvá-los daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinar, porque eles se apoiaram em Allah. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ, porque o Jacob é de um conhecimento que Allah subhanahu wa ta'ala determinou para ele, e ensinou a ele. Esses ensinamentos que são? São os dua que nós fazemos quando a gente sai da nossa casa. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina vários dua. Quando você fala Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udall, aw azilla aw uzal, aw ajhala aw yujhala alayya. Esses dua que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou, que você sai, quando sair de casa, se fala Bismillah, em nome de Allah, tawakkaltu ala Allah, me apoio em Allah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Não há transformação e nem poder a não ser em Allah subhanahu wa ta'ala. Então tudo que acontece na minha vida está sobre o apoio de Allah subhanahu wa ta'ala. Estou me protegendo de Allah subhanahu wa ta'ala. Até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fala, quem falar essas palavras, o Satanás, quando se encontra com ele, ele se afasta dessa pessoa e fala, nós não poderemos prejudicar uma pessoa que está se apoiando em Allah e que citou o nome de Allah e que ele tem toda a proteção de Allah. Então o Shaitan, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala que se afasta dele. Então você tem vários dua quando você está em viagem, quando você está saindo de casa, quando seus filhos saírem de casa também, quais dua que você faz. Tudo isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. E aqui Allah subhanahu wa ta'ala está falando sobre Jacob alayhi salam, que o Jacob foi ensinado aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou para ele ensinar aos seus filhos e como eles poderiam se proteger com essas palavras de Jacob alayhi salam. Aí ele disse: "Ma kana yughni anhum min Allah min shay'in illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha wa innahu ladhu 'ilmin lima 'allamnahu walakinna akthara an-nas la ya'lamun." Muitas pessoas não conhecem isso ou não conhecem aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou e ensinou Jacob alayhi salam, ou ensinou os profetas, e nós deveremos aprender para que a gente seja protegido e sejamos sempre apoiados em Allah subhanahu wa ta'ala em todas as nossas situações. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف, aqui já a continuação da história. Eles voltaram da Palestina, chegaram no Egito, trouxeram o irmão deles da maneira que o rei ordenou eles a fazerem. Aí eles entraram até Yusuf alayhi salam. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ. O que Yusuf fez? Eles são 11 pessoas. Yusuf já tinha preparado a questão. O que ele falou? Falou: olha, eu preparei quartos para vocês. Cada 2 pessoas dormem num quarto. Aqueles que são irmãos de pai e mãe se separem e dormem nos mesmos quartos. Então, os 10 eram, ou a maioria era de pai e mãe, pai e mãe, pai e mãe. Então, eles foram lá, esses 2 nesse quarto, esses 2 nesse quarto, esses 2 nesse quarto. Ficou quem? Benjamim. Então, eles eram em 11. Ele preparou 5 quartos para eles. Os 5 quartos já acomodou quem? 10 irmãos. Então ficou Benjamim. Ele falou: e você fica comigo? É o irmão dele. Sem eles saberem. Então o Yusuf alayhi salam fez esse preparo. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ. Disse para o irmão dele: você fica comigo. Porque eles foram cada 2 num quarto para que eles não percebessem. Quando Yusuf alayhi salam ficou com o irmão dele também não sabia quem que era esse rei. Aí Yusuf alayhi salam قال إني أنا أخوك. Eu sou seu irmão. Subhanallah, imagine Benjamim sabendo que o irmão dele era o rei, o irmão dele que está ordenando eles, que fez tudo isso por eles. إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. Então não tema naquilo, ou não se entristeça com aquilo que eles fizeram. Talvez os irmãos do Yusuf alayhi salam, acho que até provocavam Benjamim ou algo. O Yusuf já sabia, se ele foi jogado no poço, o irmão dele, então ele ficava, que era o irmão dele de pai e mãe. Então ele disse para ele:
não se entristeça com aquilo que eles faziam. Então agora você já sabe que sou seu irmão, eu sou o rei do Egito. Então ele não falou, eu sou o rei, eu sou fulano. Não, eu sou o seu irmão. Imagine ali, então, Yusuf a.s. perguntando para o irmão dele, sobre o pai dele, sobre a família, o que aconteceu depois da ausência dele, e o irmão dele contando toda aquela história, né? De 40 anos de ausência, subhanallah. فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ, e Yusuf a.s. combinou com o irmão dele algumas coisas, que vão vir agora essas questões. فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ, o Yusuf a.s. tinha prometido, eu darei para vocês o que vocês necessitam se vocês trouxessem o irmão. Eles trouxeram o irmão. Então ele foi lá e preparou para eles todos os mantimentos que eles necessitavam e carregou em cima dos camelos deles, dos 11 camelos, e soltou eles. فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ, ele preparou para eles todos os mantimentos e aquilo que eles iriam levar em cima dos camelos deles. جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ. Siqaya, que seria a medida do rei, que ele fazia, tirava as medidas do trigo e disso e daquilo. Ele pegou aquela medida, é uma medida do rei, que ela era de prata e ela era cheia de ouro dos lados, então era uma medida especial. O Yusuf a.s. pegou aquela medida e mandou colocar aonde? No camelo onde estava do irmão dele, o Binyamin. Medida tipo uma pazinha para pegar? Isso, não é uma pazinha, é uma medida. Uma medida, isso, tipo um recipiente. Tá? Antigamente, hoje as medidas são por quilo. Ou por, você fala por dúzia ou tal. Antigamente as medidas eram feitas com algum recipiente que cabia, por exemplo, 3 quilos, 5 quilos e tal. Então essas eram as medidas. Então eles tiravam até encher para cima, essa é uma medida. Essa medida que o rei ele tirava para as pessoas, para medir para eles a comida, ele tirou esse recipiente e foi e guardou aonde? Junto com as mercadorias do Binyamin, para que ninguém visse aquela medida. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: "Ja'ala as-siqaya", siqaya que seria a medida, fi rahli akhi, aonde escondeu ele nas coisas do seu irmão, do Binyamin. Thumma, aí ele falou para eles: está aqui a mercadoria, recebeu eles bem, colocou toda a mercadoria e podem sair. Quando eles se prepararam para voltarem para a Palestina, Yusuf a.s. mandou uma pessoa que gritasse entre as caravanas que estavam ali. ثم أذن مؤذن. أذن مؤذن quer dizer que uma pessoa levantou a voz de uma forma alta para que as pessoas parassem. أيتها العير, vocês que compraram aqui e vieram e levaram os mantimentos. إنكم لسارقون, vocês roubaram. Vocês são pessoas que roubaram. قالوا, então o que foi apontado foi para eles, para os irmãos de Yusuf a.s., para os 11 camelos e tal. Então foi falado para eles: vocês roubaram algo. قالوا وأقبلوا, eles voltaram, foram lá, eles sabiam que roubaram. Nós nunca roubamos nada, nós somos filhos de profeta, nós somos pessoas sérias, nós somos pessoas que nós viemos comprar, nós não queremos intriga nenhuma, nós não queremos ter problema nenhum. قالوا وأقبلوا, disseram enquanto eles estavam ali perante as pessoas, quer dizer que não fugiram. Quem rouba foge. Eles não, أقبلوا, eles vieram com toda clareza e com toda tranquilidade. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون, o que sumiu de vocês? O que ausentou de vocês? O que foi roubado de vocês? Quem está falando isso? Os filhos de Jacob, os irmãos de Yusuf, voltaram para o Yusuf e para as pessoas ali e disseram: vocês estão falando que nós roubamos. Então, o que nós roubamos? O que está ausentando? O que vocês estão? O que vocês não têm? قالوا نفقد صواع الملك, nós perdemos, alguém roubou a medida do rei. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ, e aquele que achar a medida do rei,
himlu ba'ir. Nós iremos dar para ele uma medida de um camelo. Wa ana bihi za'im. Yusuf ele disse: eu prometo que quem trouxer a medida, eu darei para ele mais uma medida de um camelo. Ana bihi za'im, eu que vou dar, então eu tenho a certeza, então vocês fiquem tranquilos. Não é uma coisa assim, quem trouxer vai levar isso e de repente quem trouxer não leva nada. Ele falou: ana bihi za'im. Eu que sou a pessoa que podem confiar que eu irei dar uma medida para aquele que trouxer a medida do rei. Qalu, os irmãos de Yusuf, tallahi, eles disseram: por Deus, laqad alimtum, vocês sabem, ma ji'na linufsida fil ard. Nós não viemos aqui para sermos corruptos na terra, para roubarmos ou fazermos qualquer tipo de mal. وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ. E nós não fomos ladrões, nós não roubamos nada. Então nós não viemos para ser corruptos e não viemos para roubar nada. E nós juramos. Então eles juraram por Allah subhanahu wa ta'ala. قالوا, eles disseram, Yusuf alayhi salam e seus soldados, فَمَا جَزَاءُ. Yusuf alayhi salam, ele colocou umas palavras que são importantes aqui a gente entender. قالوا فَمَا جَزَاؤُهُ. Yusuf ele disse: qual seria o castigo in kuntum kadibin? Se vocês forem mentirosos, se vocês estiverem mentindo e a gente achar a medida do rei no meio das suas mercadorias, o que nós iremos fazer com a pessoa que roubou? Yusuf alayhi salam, com essa pergunta ele queria algo importante para que eles respondessem. Porque naquela época, no Egito, a pessoa que roubava, eles matavam. E na lei do profeta Yaqub alayhi salam, na Palestina, quem roubava, ele era o quê? Ele seria escravizado, ou preso por 2 anos como escravo. Então tinha 2 leis. A lei do Egito, que seria a lei do rei, e a lei do Yaqub alayhi salam, ou a lei que era aplicada onde estavam os irmãos dele, que seria, aqui eles iam matar, e lá eles iriam o quê? Ficar com ele, ficar preso por 2 anos, e ele seria o quê? Escravizado por 2 anos por ter roubado. Na lei islâmica aqui que faz a corte de mão. Não é? Então cada tempo tinha uma lei. Agora, Yusuf alayhi salam, ele perguntou para eles: قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. Se vocês estiverem mentindo e acharmos um de vocês que roubou essa medida do rei, o que vocês acham que nós deveremos fazer com ele? E eles sabiam das leis, né? قالوا, eles disseram: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. جزاؤه, a lei que deve ser aplicada naquele que for encontrado a medida do rei dentro das suas mercadorias, فهو جزاؤه, é a lei que nós aplicávamos. Então você pode colocar ele na nossa lei dele ser o quê? Escravizado. فهو جزاؤه. Então a própria pessoa que roubou, para ele ser escravizado. Fala-se, Yusuf, ele queria ouvir essas palavras deles, que eles queriam que seja aplicada a lei deles. Então Yusuf falou: tudo bem. Então vocês querem que, se a gente achar essas medidas com alguém de vocês, que a lei seja aplicada, então a lei será aplicada, a lei de vocês será aplicada sobre uma pessoa se for encontrada a medida junto com ele. كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. É assim que nós iremos fazer com os injustos, né? É assim que nós iremos aplicar a lei em cima do injusto, aquele que é injusto e que roubou. فَبَدَأَ Yusuf alayhi salam, ele falou: tudo bem, vamos procurar então para ver se vocês roubaram ou não. Se não roubaram, vocês vão embora. Agora, se a gente achar com vocês, será aplicada a lei. Essa lei seria o quê? A pessoa que roubou para ser isso, ele será escravizado para a gente. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ. São 11 camelos. O Yusuf alayhi salam, ele começou com os
os camelos deles. Então começou pelos irmãos. Procurava. Tá, você está livre. E eles lá, claro, a gente não veio para roubar. Nós não somos ladrões. Nós não somos corruptos na terra. Não foi essa a nossa missão, nem o nosso objetivo. Procurava aqui, não achava. Tá, você está isento. Procurava ali, está isento. Procurava lá, você está isento. Então Yusuf alayhi salam não começou direto com o irmão dele para que eles não percebessem. Começou com eles. E deixou o irmão dele para o final. Começou com as coisas dos irmãos dele antes do irmão por parte de pai e mãe dele. No final, ele foi lá olhar nas coisas do Benjamim e de repente ele tirou lá, olha, está aqui a medida. Quer dizer que Benjamim estava lá com ele, a medida, e foi colocada por quem? Por Yusuf alayhi salam, mas ele queria traçar algo contra os irmãos. Ele tirou dentro das coisas do seu irmão. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, e assim nós ensinamos a Yusuf alayhi salam a fazer isso. Nós, Allah subhanahu wa ta'ala, ensinamos Yusuf a fazer essa questão de julgar o seu irmão indiretamente para que ele quer um objetivo por trás disso. Quando ele perguntou para os irmãos qual a lei que vocês querem que seja aplicada, eles falaram a lei de quem? De Yaqub alayhi salam. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, ele não iria julgar o seu irmão com a lei do rei. Din al-Malik, a lei do rei ali era o quê? Matar. Então Allah subhanahu wa ta'ala ele disse, nós fizemos com que o Yusuf perguntasse essas perguntas e ele aceitasse o julgamento conforme a lei deles, para que o irmão dele não seja morto, que foi encontrado. Então na frente de todo mundo o rei é justo, ele tem que aplicar a pena. Então illa an yasha Allah, quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala ensinou para ele que ele fizesse isso para que as leis fossem aplicadas conforme a lei do Yaqub alayhi salam. Narfa'u darajatin man nasha, nós elevamos em degraus aqueles que quem nós queremos. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, e acima de cada pessoa conhecedora há um outro conhecedor. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala ele colocou nesse mundo o conhecimento e fez com que as pessoas fossem conhecedoras. E quem ensinou ao Yusuf alayhi salam foi Allah subhanahu wa ta'ala. Então essa situação foi ensinada por quem? Por Allah subhanahu wa ta'ala ao Sayyidina Yusuf, para que ele fizesse isso. Qalu, na hora que eles viram, ele tirou lá das coisas do Benjamim, os irmãos dele olharam, estranharam, né? Como nosso irmão veio aqui para roubar então, eles ficaram chateados, ficaram sem saber o que fazer, sem saber o que falar. Aí eles disseram, qalu in yasriq, se ele roubou, faqad saraqa akhun lahu min qabl, ele tinha um irmão chamado Yusuf, ele roubou também antes dele, então ele está fazendo igual ao irmão dele. Então, eles julgaram quem? O Yusuf. Disseram que o Yusuf ele nunca roubou na vida dele. Tem uma história que fala que o Yusuf alayhi salam, quando ele era pequeno, o avô por parte da mãe adorava uma estátua. E Yusuf roubou aquela estátua e jogou fora, quebrou ela. Então ele foi julgado por ter roubado aquela estátua e jogado fora quando ele era pequeno. Os irmãos dele colocaram na mente e falaram, o Yusuf, o Benjamim, ele roubou agora, e o irmão dele também, ele tinha um irmão chamado Yusuf que roubava também, que roubou. Imaginem falando para quem? O próprio rei. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. Se fosse uma outra pessoa sem Yusuf, ia falar, matem todo mundo aí. Não bastava de fazer o que vocês fizeram comigo e continuam depois de 40 anos me julgar que eu sou ladrão.
E não é uma coisa certa, uma coisa que não... É um julgamento falso, né? فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ. O Yusuf guardou dentro de seus sentimentos e não falou nada para eles. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. Ele não falou para eles, vocês estão mentindo. Yusuf não roubou, eu sou Yusuf. Na hora a pessoa fica nervosa. Pô, você está falando comigo assim e tal? Eu sou Yusuf. O que eu roubei? Vamos lá, mostrem agora, vocês serão julgados. Vocês estão falsificando as informações, vocês estão falando isso e aquilo. Não, mas Yusuf, subhanallah, ele teve a paciência e guardou aquelas palavras e não falou nada para eles. قال, ele disse, أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Vocês são, ele como se estivesse falando para si mesmo, e vocês que são as pessoas más. Ele não falou diretamente para eles. فأسرها يوسف. Ele disse também no seu interior que na realidade não Yusuf e o irmão dele que são os ladrões, é vocês que praticaram as coisas ruins. أنتم شر مكانا. Vocês que têm as maldades que vocês praticaram. والله أعلم بما تصفون. Allah subhanahu wa ta'ala, ele sabe aquilo que vocês estão julgando Yusuf e seu irmão com isso, de serem ladrões. قالوا, de repente quando eles viram, não tinham palavras para falar e eles viram que agora eles tinham dado um pacto para o pai, tinham jurado que o Benjamim ia voltar. Agora aqui o que aconteceu? Benjamim está preso, ele será escravizado, não tem como escapar. قالوا يا أيها العزيز. Se dirigiram para Yusuf alayhi salam. يا أيها العزيز, ao nosso rei nobre, إن له أبا شيخا كبيرا. Ele tem um pai idoso, já tem uma idade avançada, e ele é uma pessoa velha, uma pessoa já fraca de Sheikhan Kabira, é um idoso e já muito velho. فخذ أحدنا مكانه. Leve um de nós no lugar dele. Faça com que um de nós seja o prisioneiro e solte ele, porque a gente não pode voltar para casa sem ele, porque o pai dele, voltando lá, que nós fizemos com Yusuf, agora fala que o Benjamim ele roubou e tal, ele não vai acreditar na gente e não sei o que ele vai fazer com a gente. Então, se você puder levar um de nós, aqui ó, somos 10 aqui no lugar dele, escolhe qualquer um de nós e prenda no lugar do Benjamim. Inna lahu aban shaykhan kabira. E eles foram falar que não por nós, mas pelo pai dele. É um pai idoso, é um pai que vai sentir muito a falta dele, é um pai que vai ter, talvez vai acontecer algo com ele. فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ. Leve um de nós no lugar dele. إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Nós vemos que você é uma pessoa nobre, uma pessoa bondosa, uma pessoa boa, uma pessoa que tudo que você fez por nós são coisas boas, não vimos nada de ruim de você, e aqui você tem a razão, ele roubou. Então, faça mais uma bondade conosco, leva um de nós e solte ele para que ele voltasse para o pai dele. قال, Yusuf olhou para eles, قال معاذ الله. De maneira alguma, eu me socorro em Allah subhanahu wa ta'ala, أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. Eu me socorro em Allah subhanahu wa ta'ala e não fazer, a não ser a justiça, de levar aquele que nós achamos a medida do rei com ele. Então, se está com ele, é ele que será levado. إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ. Se a gente fizer ao contrário e levar um de vocês, nós seremos injustos. Então nós não queremos uma injustiça aqui. A justiça tem que ser aplicada. Ele que roubou, ele que será levado. E vocês podem voltar para casa e terminou, acabou. A lei é essa. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا. Quando eles tentaram e no final viram que não teria jeito. Esteias quer dizer que a pessoa falou, não há mais jeito. Acabou. Nosso irmão vai ficar aqui agora, não temos como salvá-lo.
فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. Quando eles fizeram de tudo e tentaram e tal, استيأسوا منه quer dizer que não tinha mais jeito. خلصوا نجيا قال, então خلصوا نجيا, eles se reuniram, os 10. خلصوا quer dizer que eles foram de lado. نجيا يتناجون, eles foram fazer uma reunião entre eles, os 10, para falar o que nós vamos fazer agora, o que nós iremos falar para o nosso pai, o que vocês acham? Eles foram fazer uma shura entre eles. Tanajam, quer dizer que ficaram de lado, viram o irmão deles já foi, está lá com o rei, eles ficaram de lado e começaram a estudar algumas ideias, que nós vamos fazer agora. Olha, Kabiruhum, o mais velho deles, aquele que no tempo de Yusuf a.s. falou, La taqtulu Yusuf, falou para eles, não matem Yusuf. Vocês lembram quando o mais velho falou para eles, não, se vocês quiserem mesmo, não matem ele, joguem ele no poço e tal. Esse mesmo irmão, o mais velho, ele disse para eles, Qala kabiruhum, alam ta'lamu, vocês não sabem, anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqan min Allah, que o pai de vocês, ele levou um pacto de vocês juraram por Allah, وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف, e antes do Binyamin, o que vocês fizeram com Yusuf? فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضِ, eu não saio daqui, eu não voltarei com vocês, eu vou ficar aqui, vocês podem voltar, façam o que vocês quiserem, mas eu não saio daqui, não saio do Egito. حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي, até que meu pai permita para mim voltar para casa. أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي, ou que Allah subhanahu wa ta'ala decide algo na minha vida, de morrer, de acontecer algo, ou que meu pai me ordene a voltar. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ, Allah subhanahu wa ta'ala é o melhor dentre aqueles que colocam a justiça e que determinam as determinações na nossa vida. Irji'u ila abikum, voltem vocês para o pai de vocês, para o nosso pai. Faqulu, e digam, Ya abana, ó nosso pai, inna ibnaka saraq, seu filho ele roubou. Wama shahidna illa bima alimna, nós somente testemunhamos aquilo que nós vimos. Wama kunna lil ghaibi hafidhin, nós não sabíamos o que iria acontecer, que o nosso irmão iria roubar. Se nós soubéssemos, a gente não tinha falado que tinha para levar ele junto com a gente. Aqui nós vamos parar, inshallah, na outra aula, porque agora começou a reza. Nós terminamos, inshallah, como é que eles fizeram depois que eles voltaram para o pai deles. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.